Abra a Bíblia, Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso de número 16, por favor, abra sua Bíblia. Aleluia! Gálatas 5, verso 16, todos juntos, sem preguiças, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amor, abre aqui para mim, por favor. Aproveita aí que é dia dos namorados. Capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito. Repite isso aqui, por favor. Andai em espírito. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne, ou não cumprireis o desejo da carne. Verso 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem, ou opõem-se estes um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, o Alex já falou um pouco delas aqui: adultério, prostituição, impureza, lascívia. Quem sabe aqui o que é lascívia? Sabe? Esqueceu? Vamos recapitular. Lascívia, sabe? Esqueceu também? Vamos recapitular. Lascívia é quando alguém tem um desejo dentro de si de fazer com que as pessoas o cobicem. Você já viu alguém se vestir? Aquele verbo, João, se vestiu para matar, porque usa um decote, usa uma roupa bem apertada. Agora, no caso dos homens, se vestem assim desordenadamente. A lascívia é um desejo dentro que faz com que os outros o desejem. Entendeu? A lascívia é quando alguém se veste para provocar alguém. Entendeu? A lascívia é quando alguém se arruma, se produz para desejar um desejo sexual, um desejo pecaminoso em outra pessoa. Ficou claro que é lascívia? Conhece alguém que tem esse sentimento? Eu conheço muitos ainda, que se vestem para matar, irmãos. Se vestem assim, que é só você andar na rua e você vê um monte de gente se vestindo desordenadamente. Vê no YouTube quanta gente faz isso. Se prostitui. A prostituição, como o Alex falou, não é só o contato, não, é porneia. Às vezes o desejo é pior ainda. Diga assim: Deus me livre, Deus me guarde, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura. O texto continua dizendo assim, verso 20: idolatria. Idolatria, irmãos, não é só, como a gente tem o costume de dizer da igreja católica, que é debaixo de um santo, uma imagem, uma escultura. É muito mais que isso. A idolatria é quando a gente coloca algo no lugar de Deus. Quem entendeu? Amém. Às vezes a gente faz idolatria com o filho. É perigoso. Com o neto, com o sobrinho, com o amigo. Vocês aqui não, em nome de Jesus. Mas para os irmãos aqui que estão mais decididos, às vezes com o marido, o namorado, vira idolatria. Não podemos, tá? Diga assim: meu coração de Jesus. Olha aí que maravilha. Feitiçaria, inimizades, porfias, que é a discórdia, emulações, irmãos. Isso aqui é importante, hein? Ciúmes. Ciúmes é obra da carne, viu, irmão? Ciúme exagerado. Vamos lá. Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, irmão, é obra da carne também, irmão, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha a seriedade disso, não herdarão o reino
de Deus. O Alex já leu aqui 1 Coríntios 6, falou sobre isso. Verso 22. Agora essa parte aqui é para mim e para você, hein? Quem dá glória a Deus? Irmão João, isso aqui é para nós, hein? Verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Tudo que essa igreja tem aqui, quem pode dar glória a Deus? Tudo isso aqui. Nem que seja pela fé, mas a gente tem, né? Verso 23. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam a carne, irmãos, com as suas paixões e as concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quem pode dar glória a Deus? Se assentem, por favor, vamos estudar a palavra de Deus. Diga assim: fruto do Espírito. Fica nesse mesmo Espírito aí, irmão, em nome de Jesus. Fruto do Espírito. Nós vamos fazer uma definição breve aqui em Mateus, o que é o fruto do Espírito. E nós estamos estudando acerca dos 9 frutos do Espírito que aparecem aqui, ok? Irmão João, eu vi o Senhor visitando a sua saúde, viu, servo de Deus? Então você receba aí. Enquanto a gente estava louvando, o Senhor estava visitando a sua saúde. Deus sabe o que você precisa e aonde precisa, viu? Ele está te visitando, viu? O fruto do Espírito, irmãos, são 9 frutos do Espírito e nós falamos sobre cada um deles aqui. Cada fruto, nós começamos pelo amor, ok? Hoje nós vamos falar sobre a alegria. Diga assim: alegria. Amém? O fruto do Espírito é aquilo que vai demonstrar a transformação do lado de dentro. Eu vou dizer algo para os irmãos. Às vezes a gente está tudo bonitinho, irmão. Estamos todo bem arrumado, assim, na beca, tudo ajeitadinho. Porém, só Deus sabe o que está acontecendo dentro de cada um de nós. É assim ou não é, irmãos? Tem dia que a gente se arruma, estica o cabelo, passa o gel, as mulheres puxam o cabelo, põe o vestido, põe a roupa, põe, tá tudo. Só que, irmão, só Deus sabe o que está acontecendo dentro da gente. E o Espírito Santo é quem produz esse fruto dentro, Samanta, de cada um dentro de nós. É o Espírito de Deus quem produz dentro de nós. E a influência do Espírito sobre a nossa vida é assim que nós vamos evidenciar o caráter cristão na vida de cada crente. Jesus vai dizer assim em Lucas 6,44: a árvore é conhecida pelo seu fruto. Irmãos, lá no sítio nós temos muitas árvores. Nós temos cerca de 40 pés de árvores, amigos. Então tem bastante árvore. Só que tem árvore, João, que a gente passa por ela e se não está na temporada, quem não conhece não sabe que tipo de árvore é. Você passa por ela, você não identifica, porque se ela não está na estação do fruto, você não sabe que tipo de árvore é. Só quem de fato conhece uma árvore ao longo tempo. Porém, agora que está na época que os frutos já se apareceram, quando você passa lá perto de uma árvore, quando você vê a mexerica, você já logo diz: ali é uma mexeriqueira. Você passa ali perto de uma pinha, você diz: rapaz, aquela árvore ali é uma árvore da pinha. Ou seja, a partir do momento que nós vemos os frutos, nós identificamos qual tipo de árvore ela é. E uma coisa eu preciso dizer aos irmãos, que todos nós produzimos algo. Qualquer um de nós aqui produzimos algo, seja positivo ou seja negativo. Se nós produzimos algo negativo, é o que nós lemos aqui, são as obras da carne. Só que se nós produzimos algo positivo, é o fruto do Espírito. Então eu quero te dar uma grande verdade: não há nada de bom na gente. Tudo que tem de bom na gente vem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O homem sem Jesus, Andréia, não vale exatamente nada. Mas eu quero dar glória a Deus, porque Jesus, Ele está presente na tua vida.
para a glória e louvor do nome de Deus. Você querendo ou não querendo, você produz alguma coisa. Então, se for para produzir, Samara, vamos produzir algo bom, irmãos. Amém por isso? Aleluia. Então, dependendo, irmãos, de quem nós estamos plantados, ou aonde nós estamos plantados, é aquilo que a gente vai produzir. Se eu estou andando no Espírito, lembra que Paulo vai dizer isso? Lá no verso de número 16, se andarem em Espírito, não vão cumprir a vontade da carne. Se eu estou andando no Espírito, irmãos, o meu fruto vai ser o fruto do Espírito. Ficou claro aqui, irmãos, a respeito do fruto do Espírito? Vale glória a Deus por isso? Só que algumas religiões que ensinam ao contrário disso. Quem já ouviu falar do taoísmo? Alguém já ouviu falar? Vou melhorar. Alguém já ouviu falar na filosofia chinesa? Já ouviram falar na filosofia chinesa? Talvez você conheça ele por um símbolo, Yin e Yang. Já ouviu? Yang, que é um símbolo negro e um símbolo branco, e os dois se completam assim. Até uma facção criminosa usa esse símbolo, não é isso? Exemplo do bem e do mal. Quem é precursor disso é o taoísmo, que é uma filosofia chinesa. E o que o taoísmo ele vai ensinar? Ele vai ensinar que o homem ele deve aprender a equilibrar o yin e o yang. Ele deve aprender a equilibrar. E quando ele aprende a equilibrar, ele vive em harmonia. Porém, irmãos, a palavra de Deus não ensina nada disso. Isso aqui é uma outra cultura, uma filosofia chinesa. Por qual motivo? Porque a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, ela vai nos ensinar que todo tipo de harmonia que existe só vai ser possível quando tudo estiver submetido ao senhorio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque o problema, irmãos, não está em controlar A ou B. O problema está na natureza do homem, irmãos. O homem ele pode até se controlar por um período de tempo. Eu já aconselhei muita gente, e tem muitos irmãos e muitos jovens que se aconselham comigo, e glória a Deus por tudo isso. E você pode ficar seguro que o seu segredo fica bem guardadinho. Só que assim, irmãos, esses tempos eu aconselhei uma pessoa, e essa pessoa, ela disse que mudaria, porém, ela não tem Jesus na sua vida, e foi uma mudança só momentânea, irmãos. Ela mudou naquela semana, Mateus, fez tudo certinho, só que na outra semana, quando virou, começou a fazer tudo novamente. Por quê? Porque essa filosofia diz que se você conseguir equilibrar, aí você vive em harmonia. Só que isso é mera ilusão, irmãos. Tem tudo passageiro. A gente consegue controlar de manhã, mas à noite já está tudo lá, confuso dentro da gente de novo. A balança está toda desregrada, desordenada. Se o Espírito de Deus não habitar no coração do homem, o homem não tem saída, irmãos. Por isso que é necessário ter uma mudança na natureza. É preciso que o homem tenha a sua natureza transformada. Por quê? Porque a natureza do homem é pecador e ponto final. Eu já te disse, não há nada bom em você. Que isso, pastor? Eu vim na igreja para ouvir uma palavra de incentivo. Lá vai a palavra. Não existe nada de bom em você, nada de bom em mim. Tudo que está bom dentro de você foi Jesus que colocou tudo dentro de você. Mensagem de autoajuda é só no YouTube. Aqui tem só verdade. Tudo que existe de bom na gente, quer ouvir mensagem boa de autoajuda, é só ouvir Nele Leonardo, né? Aqui a gente ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a gente tem a natureza de Adão. E o apóstolo Paulo vai dizer que elas lutam. Não foi isso que a gente leu aqui, irmão? Não foi isso que a gente leu aqui? Vou ler o verso 17. Olha o verso 17. Põe aí, mano, o verso 17. Eu estou só fazendo isso aqui para você entender o fruto, hein? Porque a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se. Diga assim, opõe. Ô irmão, imagine uma cena de ringue, UFC.
E de um lado você tem o espírito, e do outro lado você tem a carne. Aí o juiz assim fala: tá valendo, a briga começa. O espírito e a carne brigando. Isso aí eu não sou. Mas por que, irmãos? Quem vence essa batalha, João? Aquele que estiver mais forte. E você quer saber uma grande verdade? Tudo isso aí está dentro de mim, dentro de você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A nossa natureza, ela é inclinada às coisas pecaminosas. E o problema do pecado é que o pecado afasta o homem de Deus. O homem se torna inimigo da vontade de Deus. É por isso que nós temos que aprender a mortificar a carne. É isso que a gente leu. Vamos ler mais Bíblia? Eu preciso ler, irmão. Eu queria seguir, mas eu preciso ler. João 3, verso de número 2. Põe aí para mim, por favor. Mário, por favor. Eu vou ler aqui, ó. Mário já pôs. Acompanhe comigo aqui, fica mais fácil para você. João 3, verso de número 2. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Ele disse: mestre, ou rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, diga assim: preciso nascer de novo. Preciso nascer de novo. Por que eu preciso nascer de novo? Para poder ver o reino de Deus, irmão. Vamos ler mais, verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que a gente precisa nascer de novo. Quantos aqui são nascidos do Espírito Santo de Deus? Graças a Deus. Vamos ler o que diz em Efésios 4, 22. Vamos ler a palavra, irmão. Efésios 4, lê comigo no telão. Ou quantos aqui concordam que a gente tem que comprar um projetor melhor, irmãos? Diga assim para o seu irmão: Deus vai te usar então, viu? Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Diga assim: o meu problema, diga assim, o meu maior problema não é o diabo. Pode ser assim mesmo, irmão. Diga: o meu maior problema se chama velho homem. Por quê? Porque Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que não existe nenhum tipo de ferramenta que foi preparada contra os escolhidos de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que o inimigo não é um problema nosso? É um problema nosso e um grande problema nosso, porque ele que é o agente de tentação. Mas Tiago vai dizer que o homem não pode ser tentado a não ser a partir do seu próprio desejo. Então o diabo, ele não vai pegar a arma e vai matar alguém, mas o diabo, ele vai criar um cenário. É o seu desejo que vai querer pegar a arma para matar alguém. É o seu desejo que vai querer fazer as coisas erradas. O seu não, o nosso desejo. Então nosso maior problema se chama velho homem. O seu espírito está dizendo assim: vamos para a igreja, rapaz, vamos dar glória a Deus, vamos buscar a Jesus. Mas a sua carne vai dizer: vai não, fique em casa no Netflix, vai, estrala a pipoca, faz um chocolate quente, e está tudo bem, né? Está tudo bem. Mas eu louvo a Deus que a gente veio para a igreja, porque a gente está em espírito. O velho homem fica assim: não, faz aliança com o mundo, aceita esse prato aí, que prato belo, bonito. Olha, não, faz isso escondido, faz aquilo escondido, ninguém está vendo. Não, entra nesse site, entra nisso, entra naquilo. O velho homem quer, ele grita, dá uma olhada, cobiça, deseja. Faça comparação, meninas. Compare seu cabelo com a sua amiga, compare a sua pele com a sua amiga. Faça comparações. Faça comparação do seu sapato, da sua roupa, da sua veste. O velho homem faz tudo isso com a gente.
Só que o Espírito, ele faz a gente ser grato. Ele faz assim: não, dê glória a Deus, que seu cabelo foi Deus quem te deu, sua pele foi o Senhor quem te deu, sua roupa, seu pai, sua mãe batalhou, você trabalhou. Quem quer andar em Espírito, irmão? Quem quer andar em Espírito? Então vai ter que matar o velho homem, irmão. Você sabe o que Charles Spurgeon vai dizer? Ele vai dizer que no dia do batismo nas águas, ele pensou que o velho homem tinha morrido. Ele falou: eu pensei que o meu velho homem tinha morrido lá no batismo nas águas, mas eu descobri que ele sabia nadar, rapaz. Ele está vivo até hoje. E de vez em quando ele vem guerrear contra mim. Não é assim, irmão João? Todo dia. Só que a gente precisa andar em Espírito. Amém, meus irmãos? Estou fazendo todo esse caminho aqui para que você entenda que você e eu podemos andar em Espírito e produzir fruto. Colossenses 3,10, e a gente vai seguir. A gente vai falar ainda da alegria. Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo, ou vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Ou seja, o velho homem, irmãos, precisa ficar para trás. Eu preciso me revestir. Romanos 7,22 para a gente fechar. Romanos 7,22, vai anotando, irmão, anota tudo aí nos textos. Depois você estuda um pouco mais. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Verso de número 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha a luta que é, irmão. E você achando que a tua luta é contra Satanás. Sua maior luta se chama contra o velho homem, que te faz pecar contra Deus. A Bíblia diz, irmãos, resista ao diabo. O que a gente tem que fazer com o diabo? O que a gente tem que fazer com o diabo? O texto vai dizer: submeta-se a Deus, resista ao diabo. E sabe o que o texto vai dizer? E ele fugirá de vocês. Tem crente fugindo do diabo. Você acredita nisso? Tem crente que não pode ver uma macumba, irmão, passa de longe, até se pensa. Diga: Deus me livre, irmão. Não pode ver um trabalho de magia, de feitiço, passa de longe, irmão. Cruz credo, Deus me livre. Que negócio é esse? Jesus, irmão. Deus vai te dar valentia, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar força. Alguém conta: ai, eu vi um vulto, o irmão fala: ai, meu Deus do céu. Que isso, irmão? Sua valentia foi embora agora? Que isso? Nós precisamos ser cristãos, tementes a Deus. Glória a Deus. Então nós devemos resistir ao diabo, e ele que vai fugir, irmão. Não é você que vai ficar fugindo, não. É ele quem vai bater em retirada. Romanos 23. Mas veja os meus membros. Olha a luta que é, irmão. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Olha o que Paulo vai dizer. Isso aqui é Paulo, viu? Não é qualquer um, não. É Paulo. E às vezes a gente fica se achando, né? Olha o que Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso aqui é Paulo dizendo. Que isso? O maior evangelista e missionário que já passou nessa terra. Que miserável homem que sou. Só que quando a gente acha que não tem mais esperança, olha o que diz o verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quando Paulo está dizendo assim: olha, eu sou miserável, eu não presto mais para nada. Paulo estava certo. Só que ele vai dizer assim: mas eu dou graças a Deus por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quantos podem levantar as mãos e dar graças a Deus por causa de Jesus? Deixa vir de dentro de você, irmão. Dá graças a Deus por causa de Jesus. Eu disse já, a gente não presta mesmo, mas o Espírito Santo de Deus está morando na gente e nos ajudando a ser pessoas transformadas. Aleluia.
Vamos para Gálatas para a gente fechar, Gálatas 5. Quantos frutos não, né? É um fruto só, singular. Imagina aí uma laranja. A laranja é um fruto só, sim ou não? Sim. Mas a laranja não tem várias repartições, os seus gomos? Então é isso, é um fruto com várias repartições, ok? Quantos frutos do Espírito existem? Quantos frutos? Nós já falamos do amor, ok? Não vou falar muito dele. O amor, ele é aquilo que vai causar, na verdade, o amor, como que eu posso dizer? O amor, ele funciona como um lubrificante espiritual. É o lubrificante que vai fazer com que o motor do carro se mantenha em funcionamento. Quantos entendem? Meu carro deu um problema na suspensão e estava vazando óleo na barra de direção. Irmão, vocês não imaginam o barulho que o carro estava fazendo. Aquele incômodo, pense. Tudo sabe por quê? Porque vazou lubrificante. E o amor é o lubrificante que mantém a nossa vida reta diante de Deus. Se vazar o óleo do amor, irmão, você vai fazer uns barulhos estranhos. Não vai nem poder chegar perto de você. Porque aí não tem amor, né? Quando não tem amor, a gente faz, não é? Então eu não vou falar do amor, porque a gente já falou do amor. O amor é a base, diga assim: o amor é a base. Vamos melhorar isso. E o amor é fundamento. E isso está escrito em Efésios 3,17. Porém, nós vamos para o segundo fruto, que é alegria. Diga assim: alegria. Sabia que há diferença entre alegria e felicidade? A felicidade é algo mais momentâneo, porém a alegria é algo profundo, intenso, que vem de dentro, ok? A definição de alegria é um gozo interior que transcende as circunstâncias em que nós estamos vivendo, ok? A alegria vai além de circunstâncias. Então nós vamos aprender aqui, 3 pontinhos, tá? 3 pontinhos. Primeiro ponto: a alegria, ela é uma atitude maior do que sentimento, ok? Às vezes a gente acha que a alegria é um sentimento, porém o sentimento ele pode ser algo passageiro, mas a alegria, ela é uma atitude, ok? Segundo ponto: a alegria, ela pode ser uma resposta de fé. Terceiro ponto: a alegria, ela também pode ser uma mensagem de esperança, ok? Diga assim: alegria é uma atitude e não um sentimento. Diga assim: a alegria é uma resposta de fé. E a alegria é uma mensagem de esperança. Tudo isso daqui está registrado em uma carta de Paulo. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é tida como a carta da alegria. Vamos lá, Filipenses 1, para a gente fechar. Semana que vem, se Deus quiser, eu continuo em Filipenses. Filipenses 1, vamos ler. Filipenses 1 diz assim, verso 1, todos juntos. Vamos ler aqui no telão todo mundo. Quem conseguir enxergar, vamos ler comigo. 1, 2, 3. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Versos 2. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha a alegria aqui, Verso 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho,
desde o primeiro dia até agora. Está bom até aí, Marião? Deixa no verso de número 3, por favor. Irmãos, a gente vai finalizar aqui. Qual que é o fruto que nós estamos estudando hoje, irmãos? Alegria. Vamos todos juntos repetir. Qual que é o fruto que nós estamos estudando hoje? Alegria. Então a alegria, nós já entendemos que a alegria vai além de um sentimento. A alegria é uma atitude, ok? A alegria vai além. A alegria não é um sentimento passageiro, ok? A alegria é algo interno que transcende a circunstância que eu estou vivendo. Eu quero te provar aqui, biblicamente, que a alegria vai além dos sentimentos, das emoções. Por qual motivo? Porque, irmãos, de olho no verso 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A primeira, nós vamos estudar 3 pontos aqui. A alegria na lembrança, ok? Verso de número 3: a alegria na lembrança. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Então há uma grande alegria na lembrança. O que chega a impressionar, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo tem uma graça de Deus, Mateus, de pensar mais nas pessoas do que ele pensa nele mesmo. Por quê? Enquanto o apóstolo Paulo, ele está aguardando o julgamento de Roma, porque aqui nessa carta aqui, ele está preso, ele está em Roma, aguardando o julgamento, ele está preso. Enquanto ele está preso, ele está escrevendo uma carta para uma igreja que está em Filipos. A igreja está livre, a igreja está solta, mas o apóstolo Paulo está preso. E veja que ele preso, ele está pensando mais nas pessoas do que ele está pensando em si mesmo. Ele está aguardando uma sentença que está vindo lá de Roma. O seu pescoço pode ser degolado a qualquer momento, mas ele está trazendo à memória os seus irmãos. Ele está lembrando-se dos seus irmãos. E enquanto ele está aguardando esse julgamento, ele se alegra com as recordações do tempo em que ele estava na cidade de Filipos. Eu quero te inteirar que quando Paulo ele chegou a primeira vez na cidade de Filipos, está registrado em Atos 16. Isso daqui, quando Paulo está registrando essa carta, 10 anos já se passou. 10 anos. Desde a primeira vez que Paulo pisou em Filipos, agora ele está escrevendo essa carta, dizendo assim para os irmãos: eu estou dando graças a Deus, porque todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu sinto alegria dentro de mim. 10 anos, irmão, se passou. Desde a vez que ele passou lá na cidade de Filipos, já se passou-se exatamente 10 anos, irmãos. E ele está trazendo à sua memória o quê? O momento que ele passou com seus irmãos de alegria, o momento que ele passou com seus irmãos de felicidade, o momento que ele pregou o evangelho naquela cidade, o momento em que vidas foram alcançadas pelo evangelho, o momento que ele tomou ali um café na casa dos seus irmãos, o momento que ele discorria sobre as escrituras, o momento em que o culto acabava e ele chegava diante dos irmãos, conversava assim um pouco mais. Ele está trazendo à memória esses momentos de alegria. E eu quero dizer aos irmãos que ele está vivendo um momento duro, um momento difícil, um momento de prisão. A prisão era um lugar escuro, a prisão era um local que era alimentado por fogo, não tinha água, não tinha como tomar banho, ele estava acorrentado. Só que Paulo está dizendo: eu estou alegre, mesmo vivendo um cenário difícil. Eu vou repetir isso: o meu espírito está alegre, mesmo vivendo um cenário difícil e de dificuldades. Eu não estou te dizendo que Paulo está dando um sorriso de canto a canto, não é isso. Paulo não está sorrindo para todo mundo, mas o espírito de Paulo não está triste, o espírito de Paulo está alegre, mesmo vivendo um cenário de tristeza.
Eu quero dizer aos irmãos que é possível que Deus coloque alegria dentro do seu coração quando você e eu pensarmos um pouco mais na vida do nosso próximo. Eu repito, hein? Existem hormônios, existem sensações psíquicas que a neurociência diz que se liberam endorfinas, se liberam alguns tipos de dopamina, o que quer que seja, que quando nós olhamos para a necessidade de alguém, nós somos contemplados e somos dominados por esse tipo de sentimento. Você quer ver algo? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estender a mão para alguém em um momento de necessidade. Alguém que te parou no farol, te parou na rua, alguém que estava precisando de uma cesta básica, alguém que estava precisando de um alimento, e Deus usou a sua vida, você repartiu um cobertor, você repartiu algo de teu pertence. Qual foi o sentimento que te deu ali naquela hora? De tristeza ou de alegria? Mas espera aí, você está dando algo que era seu, que possuía seu, era para você estar triste. E por que você está alegre? Porque é um fruto do Espírito. Aleluia. Quem entendeu? Glória. Porque é um fruto do Espírito. A alegria, ela te domina. E Jesus, ele vai dizer assim, que a melhor coisa é você dar do que você receber. Paulo, ele está mais se preocupando com a vida das pessoas, mesmo encarcerado, do que com a sua própria vida. Eu fecho aqui. Esses tempos atrás, nós tivemos a oportunidade de levar as meninas no McDonald's. E não é sempre, né, irmão, que o pai e a mãe podem levar. Eu não sei sua condição financeira. É possível que dentro das suas condições você consiga levar, né? E glória a Deus por isso. Mas dentro das minhas condições financeiras, não é sempre que eu posso levar as meninas para comer em um local fora. E aí eu e a pastora levamos ela e pegamos o lanche delas, levamos até a mesa. A pastora sentou de um lado, o Mário sentei do outro, e as duas sentaram na nossa frente. E o que a gente poderia fazer, a gente fez, que foi comprar o lanche para elas. E eu e a pastora sentado na frente. Tinha lanche para a gente, pastora? Não tinha lanche para a gente. Só que, irmãos, só de ver minhas filhas comendo, só de ver, André, elas comendo lanche assim, quer pai? Não quero não, querendo, né? Mas não quero não, filha. Pode comer, pode comer. Fica à vontade, fica à vontade. Irmão, quando elas terminaram, elas falaram assim, ó, porque foi lanche, teve sobremesa, e teve isso. Elas assim, uma vez, fazia tempo que não ia, né? E aí estavam assim. A pastora olhou para a Manu e falou assim, e aí? E aí a gente tinha ido comprado mais algumas coisas. E aí, vocês estão satisfeitas? E ela disse assim, sim, a gente está satisfeita. Aí eu vi o sorriso dela daqui assim, ó, Carmelina, daqui aqui assim. E eu não tinha comido, nem ela tinha comido. A gente tomou um sorvete, né? Eu paguei um sorvete para ela. Aleluia. Isso eu deixei ela na mão? Não. Meu sorvetinho. Só que o fato de eu me preocupar com a necessidade de alguém trouxe uma alegria tão grande dentro de mim. Quantos estão entendendo isso? O seu lugar fica de pé em nome de Jesus. Eu estou a profetizar sobre a sua vida, sobre essa igreja. Eu estou a profetizar que nós vamos nos preocupar um pouco mais uns com os outros. Pastor, ainda que eu não tenha que comer, às vezes vai ser assim. Às vezes vai ser assim. Mas você olhar alguém que está sendo atendido na sua necessidade, você contemplar alguém que estava desejoso por aquilo e você poder ser útil para aquela vida, é isso o que o Espírito Santo está ministrando nessa noite sobre a nossa vida. Assim como Deus usou a vida do apóstolo Paulo, mesmo encarcerado, mesmo vivendo um momento de adversidade, mesmo vivendo um momento que ele precisava ser acolhido, ser abraçado,
O Espírito Santo de Deus liberou uma palavra dentro do apóstolo Paulo e ele se lembrou dos momentos que ele passava de felicidade e alegria com os seus irmãos. Eu quero dizer à igreja do Senhor que o Espírito Santo vai trazer boas memórias para nós. E aí nós não vamos ficar assim só dizendo coisas negativas e dizendo: ó céus, ó vida, arroz de novo, macarrão de novo, ovo de novo, cuscuz de novo. Não, 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 não. Nós vamos dar glória a Deus em saber que Deus tem provido todas as coisas sobre as nossas vidas. Eu estou profetizando sobre a igreja que nós vamos nos preocupar um pouco mais com a necessidade missionária. Nós vamos nos preocupar um pouco mais com vidas, com famílias, com pessoas. Foi para isso que Deus te chamou. Quantos querem se preocupar mais com aquilo que Deus está se preocupando? Eu estou ministrando que vai vir um desejo santo dentro do teu coração, e aquilo que Deus está sentindo, você também vai sentir em nome de Jesus. É isso que eu tenho orado, irmãos. Eu tenho dito isso para Jesus, Alex. Senhor, me faz sentir aquilo que o Senhor está sentindo. Senhor, me faz saber, Jesus, aquilo que o Senhor está querendo que eu saiba. E o Senhor assim tem feito, irmãos. Quando os teus olhos se atentarem para a necessidade de alguém, irmãos, é porque Jesus, Ele lhe dará condição para você se atentar sobre a necessidade de alguém. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: você vai produzir muitos frutos. Deus te abençoe. Vamos louvar ao nome santo do Senhor Jesus.